Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o culto em português da Coco Presbyterian Church. Nós fazemos esse culto desde que começou o Covid, né? Nós começamos a gravar esse culto para o pessoal que não podia ir para a igreja, né? Estava tudo fechado, e aí nós resolvemos começar esse culto na internet para abençoar as pessoas, ao mesmo tempo aprender a lidar com isso, né? Tivemos que aprender tanta coisa, né? Foi uma bênção nesse sentido, né? Mas então nós começamos a fazer isso para abençoar as pessoas, né, que não podiam ir para a igreja. E o Covid veio, o Covid foi, e nós continuamos fazendo, não sabemos por quanto tempo, mas ainda estamos fazendo. A ideia é te abençoar, a ideia é te edificar, te encorajar na tua vida cristã, orar por você, trazer uma palavra de Deus para você, né? Então esse é o nosso objetivo aqui. E espero que esteja sendo uma bênção na tua vida, né? Espero que esteja sendo uma bênção mesmo na tua vida. E eu tenho não só nesse canal, né, que você está assistindo, eu tenho um pingo de prosa, que é uma meditação curtinha que eu faço todo dia, de segunda a sexta, né? Então dá uma checada se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, nesse canal pela primeira vez, dá uma checada nos outros vídeos, né? E também os outros cultos estão aí também para você checar, né? Então dá uma checada, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, pessoal lá da igreja. Ajuda a gente a abençoar outras pessoas, né? Eu sou pastor de uma igreja americana aqui nos Estados Unidos, então os nossos cultos são todos em inglês, tudo bíblico em inglês, escola dominical em inglês, tudo em inglês, e não temos um ministério presencial em português, né? Nossa região não tem tanto brasileiro assim. Então não tem objetivo nenhum aqui de atrair crente de outra igreja, aquele negócio todo, né? A ideia é realmente abençoar as pessoas, né? E orar por elas. Então deixa eu fazer uma oração por você. Pai, nós te agradecemos pela tua presença conosco. Te agradecemos pela internet, Senhor, pela oportunidade que temos de, através da internet, abençoar outras pessoas, ó Deus. Queremos pedir que o Senhor abençoe essas pessoas que estão nos assistindo. Que o Senhor dê graça a elas, ó Deus, que o Senhor as abençoe, as fortaleça a fé que elas têm em Ti, Senhor. Edifica a vida delas, ó Deus. Abençoa a família, abençoa o trabalho, abençoa as finanças, ó Deus. Abençoa a saúde, dá a graça, Senhor. Dá a graça, derrama do Teu amor, da Tua graça na vida dessas pessoas. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como eu faço toda semana, eu coloco uma música, né? Uma música para te edificar, né? Então, a maioria das vezes eu vou lá no baú, né? No fundo do baú, muitas vezes, e pego música de pessoas conhecidas, pessoas que eu trabalhei quando eu estava no Brasil, né? Eu saí do Brasil em 1990, então quando eu trabalhei no Brasil com muita gente boa, e eles ainda estão trabalhando, sendo uma bênção na vida das pessoas, mas eu vou lá naquelas músicas antigas e trago algo para te abençoar, para te edificar. Então vamos ouvir a música de hoje. Tem um hino antigo, me falaram inicialmente que era composto por uma irmã da Assembleia de Deus no interior de São Paulo. Depois eu vim descobrir que essa música já havia sido gravada antes ainda por um irmão do México, provavelmente o autor dessa canção, e depois Luiz de Carvalho trouxe para cá, e é um hino assim antigo. Então não sei se você souber cantar, pode sentar, porque quem não souber vai poder participar desse momento adorando a Jesus. Divino Companheiro. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Perto dissipaste toda a sombra,
já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador pode chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, vamos lá? Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Conhecia, gostou, lembrou, né? Eu creio que muita gente que está assistindo isso me conheceu aí no Brasil ou lembra de mim aí no Brasil, né? Então vai lembrar desse mesmo pessoal que está cantando, né? E alguns deles ainda estão na ativa, o que é muito bom, né? O que é muito bom. Eu estou numa série com a experiência de Davi com o gigante Golias, né? Com a experiência de Davi com o gigante Golias. São 5 pedras para enfrentar os seus gigantes, né? 5 pedras para enfrentar o seu gigante, né? Todos nós temos gigantes, desafios descomunais, né? Que a gente diz, né? Desafios que estão além da nossa capacidade de enfrentar, né? Todos nós enfrentamos esse tipo de desafio. Tem alguns desafios que estão no mesmo nível, outros desafios estão abaixo da gente, a gente tira de letra, mas tem alguns desafios que estão muito além. É o caso de Davi com o Golias, né? O desafio estava além da possibilidade, da capacidade de Davi, no sentido de enfrentar um sujeito daquele tamanho, treinado para a guerra, todo armado, né? E Davi não tinha nada, né? Não tinha nada, era um pastor. Então muitas vezes nós enfrentamos isso. Então existem 5 características, qualidades que nós temos que desenvolver para enfrentar os gigantes que a gente vai enfrentar na vida, né? E eu uso as pedras do Davi, né? Que ele pega 5 pedras para enfrentar o Golias e coloco 5 características na história de Davi, na vida de Davi, que ele tinha e o habilitou a enfrentar o gigante. Então deixa eu ler o texto de hoje para você. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 11 a 13. Então o capítulo 16, capítulo 17 conta a história toda, né, com contexto e tudo. Então dá uma lida lá que você vai gostar da história. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele ruivo, de belos olhos e boa aparência,
Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Essa é a palavra de Deus para você nesse dia. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu Espírito, te agradecemos por essa história tão bonita, Senhor. Dá graça para a gente aprender de ti, aprender a enfrentar os gigantes da nossa vida, Senhor. Abençoa, ó Deus, cada um de nós, nos fortalece. Edifica a nossa vida nesse instante, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Hoje nós vamos começar uma pedra nova, né? Uma das pedras, né? Que é o compromisso. Compromisso. Né? Essa é a quarta pedra, né? que nós vamos ver. Né? Nós vimos a coragem, nós vimos a criatividade e vimos o caráter. São 3 pedras já que nós vimos. Né? Então dá uma olhada nos vídeos anteriores. Alguém pediu, né, para colocar o nome da mensagem no vídeo, então provavelmente eu coloco na descrição. Estou tentando colocar na descrição, né? É sempre alguma coisa a mais que tem. Esqueci. Então, mas nós já vimos essas outras pedras, então dá uma olhada nos vídeos anteriores para você ver as outras pedras que Davi usou para enfrentar o Golias. Então ele usou a coragem, ele usou a criatividade, ele usou o caráter para enfrentar o Golias. Para enfrentar um gigante você tem que ter essas 3. E agora nós vamos ver a quarta pedra, que é o compromisso. Compromisso. Né? Tem um estudioso, né? Max Garfinkel. Ele identifica, né, em suas ideias para líderes, né? Eu não sei se essa é a tradução do nome dele, do nome do livro dele, né? Mas essa é a tradução literal, né? Então, ideias para líderes, né? Max Garfinkel identifica 3 tipos de comprometimento. 3 tipos de comprometimento, né, para líderes. Então, para entender o comprometimento, nós vamos ver primeiro ver exemplos de fora do local de trabalho, 3 tipos diferentes de comprometimento. Esse é o que ele diz, né? Então ele vai dizer os 3 tipos de comprometimento. Então vamos dar uma olhada nesses 3 tipos de comprometimento. Que todos nós temos, nós vemos isso em todas as áreas da vida. Né? Não é só na igreja, mas no mundo, na política, no trabalho. São 3 tipos de compromisso, né? 3 tipos de compromisso. Então, primeiro é a causa. Pessoas são comprometidas com uma causa. Esse é o primeiro tipo de compromisso. A causa dá sentido à vida dessas pessoas. Né? Trabalhando para promover algo que acreditam fortemente, é a causa. Né? A gente está vendo isso na política, né? O pessoal comprometido com a causa, não importa se está ruim, se o pessoal está fazendo coisa errada, que não adianta. O pessoal tem compromisso com a causa. Causas podem ser baseadas em princípios religiosos, né? No caso do cristianismo, né? A gente é compromissado com a causa, né? São padrões éticos, né? Questões ambientais, tem gente que tem a causa, né? A causa são questões ambientais, ou então é política, ou é ciência. Isso é que os seres humanos são os únicos animais, ele diz, do reino animal que podem voluntariamente sacrificar as suas próprias vidas por um conjunto de valores, como a liberdade nacional. As pessoas ganham um senso de virtude ao buscar fins nobres. É por isso que o pessoal vai para a guerra. Vai para a guerra por causa de uma causa. Né? Arrisca a vida por causa de uma causa. Né? Doa a vida por causa de uma causa. Então a causa é extremamente importante, né? E é uma parte do compromisso, né? Um dos 3 tipos de compromisso, né? A pessoa está envolvida ali pelo amor à causa,
amor à causa. Mas existe um outro tipo de compromisso. As pessoas estão comprometidas com um desafio. Interessante essa, né? A causa a gente entende, né? Porque, querendo ou não, nós, os cristãos, estamos envolvidos numa causa, né? Os missionários se sacrificarem pela causa, né? Os pastores, os irmãos, né? Os irmãos que sofrem perseguição, né? Por causa de Jesus, do Evangelho, da igreja, né? A gente entende isso porque bate, mas aí ele falou, não, mas tem um outro tipo de compromisso. Tem gente que não se compromete com a causa, ele se compromete com o desafio. É o desafio. O desafio dá sentido à vida. Investindo sua energia em um hobby escolhido, né? É o desafio, eu quero fazer isso, né? Quanta gente não se comprometem a um hobby, né? Pessoas que correm com carro, motocicleta, arrisca a vida, né? Por causa de um hobby, né? É adrenalina, né? Chegando lá no topo, né? Subir uma montanha, ir lá no Monte Everest, né? Arriscar a vida para chegar no topo de uma montanha geladíssima, quase morrer, né? E muitos morrem, perdem a vida por causa disso, né? É o desafio. É o desafio, né? Eu fico pensando, eu fico vendo aqueles caras que arriscam a vida pendurado em prédio. Já viu aqueles caras, tipo Homem-Aranha, que vai subindo prédio, subindo montanha, aqueles negócios todos. Cara, é o desafio. Mergulhar no oceano, arriscar a vida com, né, um desconhecido. É a adrenalina, eles têm um compromisso com isso, com o desafio. O risco é o risco que produz esse desejo de fazer isso, né? De fazer isso. Isso aí pode ver no esporte, você vê isso no esporte, né? O desafio de ser o melhor jogador, né? Jogar tênis, jogar isso, ou intelectual, né? Jogar xadrez, né? É o desafio que você tem de usar a tua mente e suplantar os outros, né? Então os seres humanos gastam voluntariamente seu tempo no autodesenvolvimento para melhorar a sua competência no campo de atuação escolhido. E as pessoas ganham uma sensação de realização a partir do seu progresso. Então o pessoal investe naquilo, ele tem aquele desejo de suplantar, de ir além do próximo, de ir além, de fazer um pouquinho mais. É o desafio, ele está olhando no desafio. Eu preciso suplantar isso, né? Os recordes são quebrados por causa disso. A pessoa põe, né? É o desafio de fazer isso. Então a pessoa se sacrifica, faz tudo que tem de fazer para aquele objetivo. É o desafio que faz ela se comprometer. É o desafio, né? É o desejo de suplantar, de ir além, de ir além. E existe um outro tipo de compromisso. Então nós vemos que existe a causa, né? Compromisso com a causa. E é muito fácil entender o compromisso do desafio, com o desafio, é pessoas comprometidas com dizer, você conhece isso, né? A gente vê isso. Atletas, né? Cientistas, né? Estudiosos, eles querem o desafio de alcançar aquilo, de sobrepujar aquilo, né? Esse é o desafio, ele tem um desafio e quer fazer de tudo para alcançar aquele desafio, atingir aquele desafio. E o terceiro tipo de compromisso é o compromisso com outras pessoas, com gente. Esse tipo de compromisso dá sentido à vida. E sendo uma pessoa importante para os outros, faz a pessoa ficar especial. Eles agem de forma confiável para amigos, cônjuge, família, equipe, vizinhos. As pessoas ganham um senso de aqui nos Estados Unidos fala de belonging, né? Um senso de pertencer. O sentimento, né?
de nós, né, é o nosso grupo, a nossa família, a partir da sua identificação com outras pessoas. Isso aí faz tudo mudar, né? Então a gente vê esse tipo de gente que tem esse compromisso com as pessoas, né? O melhor exemplo para nós são as mães, né? A gente vê isso nas mães. Compromisso com os filhos, compromisso com a família, os pais, né? Os homens também. Compromisso com os filhos, compromisso com a família, compromisso com o cônjuge, né? com o esposo, a esposa. É aquele compromisso, ele faz tudo para manter aquele compromisso da família, né? Compromisso do trabalho, né? Tem gente que é compromissado com os colegas de trabalho. Com os colegas de trabalho. A gente vê isso no exército. Muitas vezes em filmes você assiste isso, né? A pessoa se compromete com aqueles soldados do seu platoon, né? Que estão ao redor dele. E ele está disposto a arriscar a vida para que eles sobrevivam. O bombeiro tem isso, né? Muitos bombeiros, eles iniciam com desafio, mas muitos deles, eles estão comprometidos com as pessoas. Então eles arriscam a vida para salvar outras pessoas. Entra num prédio pegando fogo, né? Policiais a mesma coisa, né? Arrisca a vida para proteger outras pessoas. Então as outras é um compromisso com as outras pessoas, né? E isso é um tipo importante de compromisso, que muitas vezes é o compromisso que empurra a gente para fazer coisas, né? E nós devemos entender esses tipos de compromisso, porque esses compromissos muitas vezes se misturam na nossa vida, né? Nós temos um pouquinho de tudo, né? O gigante Golias podia ser só um desafio para Davi? Podia, mas tem hora que ele fala, não, mas é o povo. Eu vou lá porque esse cara está desafiando o povo. Ou é a causa. Ele está desafiando o Deus vivo, meu Deus. Né? Então, é uma mistura, né? São três coisas, mas muitas vezes essas três coisas estão... Você sabe, eu estou fazendo isso por quê mesmo? Qual que é o meu compromisso aqui? Eu tenho um compromisso com a causa? Eu tenho um compromisso com o desafio? É só o desafio, só a adrenalina, só sentir bem, né? Infelizmente fica só nisso, né? Fica só nisso. A gente vê muita gente fazendo isso na igreja. O pessoal quer cantar lá na frente, é por causa do desafio. Não é a causa, não é o povo, é o desafio. É a adrenalina de ir lá para frente. Sobrepujar o medo do público e fazer uma apresentação, uma música. Não tem nada mais, é simplesmente aquela sensação de conseguir. Mas muitas vezes o objetivo, o compromisso é com o povo, de abençoar o povo, de edificar o povo. Ou então é a causa de Deus. Então esses são os três tipos de compromisso. E deixa eu compartilhar com você rapidinho, semana que vem eu dou uma volta aqui, que quando se trata de assumir um compromisso, existem três formas de assumir um compromisso. A primeira forma é assumir o compromisso com os lábios. São aqueles compromissos que a gente fala, eu vou, conta comigo. Não, nós não estamos dispostos a cumprir coisa nenhuma, nós só falamos que vamos.
só para manter a aparência. Quantas vezes, né? Quantas vezes você convida pessoas para ir na igreja? A pessoa, vou sim, pode deixar, apareça lá. Ou mesmo para um aniversário, para uma festa, para alguma coisa, e você convida a pessoa e a pessoa, não, pode deixar, vou sim, não, que dia que é mesmo? Não, vou anotar aqui na minha agenda. Aí não aparece, não dá satisfação, não tá nem aí, né? Só da boca para fora, como a gente diz, né? Da boca para fora. Então, esse é um tipo de compromisso que nós conhecemos muito bem, que é o compromisso da boca para fora, só de lábios. Existe o compromisso com o coração, que é o compromisso que a pessoa faz lá dentro, né? Sentimos que devemos cumprir, consideramos essencial, é importante que eu vá, mas as circunstâncias às vezes nos impedem de cumprir. Eu gostaria muito de ter ido. E às vezes ela sente mesmo, né, que eu gostaria muito de ter ido. Eu perdi, né? Gente, eu perdi, que coisa, eu queria ter ido. Me desculpa, não sei. Às vezes que é verdade, eu queria ir, queria fazer, mas não fez. Né? É só do coração. Sente a vontade de fazer, sente a vontade de ir na igreja, sente a vontade de ver os irmãos, só isso, só sente. É só sentimento, né? Não faz nada, mas sente. E não é só da boca para fora, existe uma emoção envolvida, um desejo interno envolvido, querendo ir, mas as circunstâncias às vezes impedem de cumprir esse desejo. Gostaria muito de ir, mas tive que trabalhar. Gostaria muito de ir, mas fiquei doente. Gostaria muito de ir, mas isso aconteceu. Gostaria muito de ir, mas apareceu alguém lá em casa. Gostaria muito de ir. Sempre tem alguma coisa acontecendo que impede, mas havia o desejo sincero de ir. E o terceiro compromisso é o compromisso com as mãos. Faz. Os compromissos que assumimos com o coração, pronunciamos, e mesmo contra as probabilidades e circunstâncias, nós vamos fazê-los, vamos cumpri-los. Nós vamos. Estou indo. Gente, você apareceu aqui, mas eu estou indo para a igreja, estou saindo para a igreja. Vamos comigo? Eu tenho um compromisso. Compromisso com os homens, compromisso com os jovens, compromisso com isso, compromisso com aquilo. Eu tenho compromisso, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Então é muito importante o compromisso com as mãos, no sentido de compromisso que você faz, você fez o compromisso e você cumpre o compromisso. Você cumpre o compromisso, não é só da boca para fora, não é só um sentimento, é um compromisso que age, toma uma decisão e faz. É extremamente importante a gente entender isso, porque esses 3 tipos de compromisso são reais. 3 formas diferentes de compromisso são reais. E muitas vezes a gente faz só faz da boca para fora. Ou então sente muito, gosta muito, gostaria muito de ir, de participar, de fazer nada. E aqueles que falam, sentem e fazem. Davi vai nos ensinar a respeito de compromisso. Porque para enfrentar os nossos gigantes, queridos, nós precisamos de compromisso. Vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelos teus ensinamentos, Senhor, e pedimos que o Senhor nos abençoe e abençoe as pessoas que estão nos assistindo. Ajuda a gente a realmente ter compromisso contigo, com a tua obra, com o teu povo, Senhor. Dá graça pra gente. Dá graça pra gente. Abençoa cada um que está nos assistindo. E edifica a vida de cada um. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por ter vindo, participado, assistido. De novo, se inscreva no nosso canal, compartilha com os teus amigos, seus familiares, pessoal lá da igreja. Eu espero te ver durante a semana no nosso Pingo de Prosa, senão a gente se vê aqui no domingo que vem. Tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe.